Olá, bem-vindo ao Prime Station. Vamos assistir um filme chamado Bull. Um certo grupo mafioso está dando uma festa no pátio de sua base. Este grupo mafioso é liderado por um velho chamado Norm. A festa também conta com a presença de um homem chamado Bull, que não é outro senão o genro de Norm. Norm liga para Bull e diz que eles precisam se preparar para ir embora porque, depois que a festa acabar, eles vão cobrar uma dívida de alguém. A festa acabou. Norm, Bull e seus outros homens imediatamente correm para sair. Ao chegar ao local, um matadouro de carnes, Norm confronta o proprietário. Norm parecia chateado porque o dono da fábrica estava em atraso há muito tempo. Não querendo pagar sua dívida, Norm planeja confiscar a fábrica, mas, infelizmente, o dono da fábrica se recusou a fazê-lo e também não quis assinar os papéis da execução hipotecária, embora inicialmente tivesse prometido saldar sua dívida. O comportamento do dono da fábrica deixa Bull irritado, pois ele o joga constantemente. Bull então passa a abordá-lo e, sem dizer muitas palavras, Bull corta o dedo do dono da fábrica. No final, por causa do que Bull fez com ele, o dono da fábrica finalmente concordou em assinar os papéis de execução hipotecária. No caminho para casa, Bull pergunta a Norm sobre Gary, um de seus companheiros de equipe, que não se juntou a eles para esta tarefa, sabendo que Gary foi quem emprestou seu dinheiro ao dono da fábrica e deveria ser o único a resolver isso. Problema. Ao ouvir a pergunta de Bull, ninguém respondeu, nem Norm nem nenhum de seus homens disseram nada. Mais tarde naquela noite, quando Bull volta para casa, ele vê o carro de Gary estacionado em sua garagem. Aqui descobrimos que, pelas costas, Gary está tendo um caso com sua esposa, Gemma. Gemma se assusta com a chegada repentina de Bull e, sem dizer nada a ela, Bull vai até o quarto do filho. O coração de Bull está partido e ele não esperava que sua esposa o traísse e tivesse um caso com Gary, seu próprio amigo. Por respeito a Norm, Bull encobre o caso de sua esposa, ele não diz nada nos dias seguintes. Não há nada que Bull possa fazer a não ser suportar sozinho toda a sua dor de cabeça, e ele se concentrará apenas em criar seu filho, Aiden. Um dia, Norm leva Bull para um bate-papo em algum lugar. Norm diz a Bull que ele é a única pessoa em quem pode confiar no trabalho, mas como Gemma, sua filha, prefere morar com Gary, Bull precisa se divorciar de Gemma. Norm então se desculpa com Bull e diz que Bull não faz mais parte de sua gangue. Bull diz que não se importa com Gemma e Gary. Bull sabe sobre o caso deles há muito tempo, mas optou por não falar sobre isso simplesmente porque ainda respeita Norm como líder da gangue. Se não fosse por seu respeito por Norm, ele já os teria massacrado. Bull então afirma que está pronto para deixar sua gangue, porém, há uma coisa que ele pede, a custódia de Aiden, seu filho. Norm discorda do pedido de Bull, ele não pode deixar Aiden morar com Bull, pois acha que Bull é incompetente para cuidar dele. No final, Bull vai embora furioso. No dia seguinte, Bull leva Aiden de forma imprudente para sua antiga casa. Apesar da brutalidade de Bull ao lidar com seus oponentes, ele ama muito seu único filho. Mais tarde naquele dia, dois amigos de Bull, Marco e Mike, vão para sua antiga casa. Eles receberam ordens de Norm para levar Bull a um parque de diversões próximo. Bull inicialmente recusou o convite, ele não queria mais lidar com eles, mas Marco disse que Norm só queria se despedir de Bull e Aiden. Com esse pensamento, Bull finalmente concorda em se encontrar com Norm. Chegando ao parque de diversões, Bull gosta de brincar com Aiden e andar em alguns dos brinquedos. Algum tempo depois, ele encontra Norm. Norm ordena que Mike e Marco levem Aiden com eles para o próximo jogo enquanto ele e Bull conversam um pouco. Assim que Aiden está fora, Norm aponta uma arma para Bull e o leva para o estacionamento. Lá, Bull finalmente conhece Gary. Cheio de raiva, Bull diz que Gary é um perdedor. Além disso, Bull também diz que Gemma é apenas uma mulher barata que trai qualquer homem. Ao ouvir os insultos de Bull sobre sua filha, Norm esmaga a cabeça de Bull com sua arma e ordena que Bull entre no porta-malas. Eles então levam Bull para um ônibus vazio no meio de um campo. Logo depois, Gemma aparece e bate em Bull por levar Aiden embora. Quando as coisas ficam mais calmas, Norm pergunta a Bull o que ele faria se fosse forçado a se separar de Aiden. Bull responde casualmente que eliminará todos que fizeram isso. Nesse ponto, Norm, que conhecia a ferocidade de Bull, não queria para correr qualquer risco. No final, Norm decidiu matar Bull. Norm ordena a seus homens que preparem um pouco de gasolina e joguem em todo o ônibus, enquanto Bull é sufocado com bebida alcoólica até desmaiar. Sem qualquer piedade, eles o deixam sozinho no ônibus vazio, então colocam fogo nele com Bull dentro. Aiden, que
que sabe que seu pai está no ônibus, sai do carro de Gemma e grita histericamente por seu pai, e Gemma rapidamente o leva de volta para o carro. 10 anos após o incidente, um homem espera por um táxi para buscá-lo. Esse homem é Bull, ele está de volta, e desta vez ele está determinado a se vingar das pessoas que o traíram. Depois de um tempo, Bull chega ao seu destino. Ele então sai do carro e começa a matar um homem que costumava ser o homem de Norm. Depois de matar o homem, Bull segue para o parque de diversões, um lugar onde ele e seu filho, Aiden, uma vez tiveram um monte de diversão juntos. No parque de diversões, Bull relembra os bons tempos com Aiden. A cena então se move para a casa da filha mais velha de Norm, a irmã mais velha de Gemma. A mulher parece extremamente surpresa assim que acende as luzes de sua casa. Ela vê o marido amarrado e fica ainda mais em pânico ao ver Bull, parado bem na frente dela, vivo. Bull então pergunta onde fica o novo endereço residencial de Gemma e Norm porque sua antiga casa não é mais habitada. A filha mais velha afirma não saber, já se passaram 5 anos desde que eles se comunicaram. Ao ouvir isso, sem pensar 2 vezes, Bull mata ela e seu marido, pois foram os dois que forneceram o ônibus onde Bull foi queimado vivo por Norm e seus homens. Na manhã seguinte, na casa de Gemma e Gary, Norm, que agora parece mais velho, vai até a nova casa de Gemma e Gary enquanto eles tomam o café da manhã. Norm chega naquela manhã para informá-los sobre a morte da irmã de Gemma e de seu marido, que foram assassinados. Com a notícia, Gemma fica com raiva de Norm, ela tem certeza de que o assassino que matou sua irmã deve ser inimigo de Norm. Após a acusação de sua filha, Norm argumenta que não tem mais inimigos e, muito provavelmente, suas mortes foram cometidas por ladrões. Bull está novamente em sua onda de vingança. Desta vez, ele conhece um menino que acaba por ser filho de Marco, um dos homens de Norm que o traiu no passado. Bull diz ao menino para ir para casa e contar ao pai sobre sua chegada, e ele diz que esperará por Marco no parque. O menino vai para casa e, ao chegar, transmite a mensagem de Bull ao pai. Marco fica chocado ao ouvir o nome de Bull, ele não acredita no que o filho diz. Marco então liga para Norm e conta tudo o que seu filho lhe contou, inclusive que um homem chamado Bull veio procurá-lo. Norm então diz a Marco para encontrar o homem para confirmar se é verdade que o homem que o procura é Bull. Alguns momentos depois, Marco sai ao encontro de antes de sair de casa, Marco pegou uma faca e mandou a esposa trancar todas as portas. Ele pediu a ninguém para sair de casa até que ele voltasse. Chegando ao parque, Marco fica muito surpreso ao ver Bull, que ainda está vivo, parece não acreditar porque, no passado, viu Bull sendo queimado diante de seus próprios olhos. Marco então pede desculpas a Bull por traí-lo. Marco diz que estava apenas cumprindo as ordens de Norm. Enquanto isso, a esposa de Marco estava esperando freneticamente para ouvir de seu marido, e alguns momentos depois ela recebeu uma ligação de Marco, mas quando ela atendeu o telefone, quem estava falando não era Marco, mas Bull. Suspeitando que algo poderia estar errado, a esposa de Marco dirigiu-se ao parque. Ao chegar lá, ficou em choque ao ver que seu marido havia morrido de forma trágica. Na manhã seguinte, Norm e Gary vão para a casa da mãe de Bull. A morte de Marco há alguns dias os fez perceber que Bull estava realmente vivo. Norm confronta a mãe de Bull e pergunta onde Bull está no momento. Porém, impotente como está, ela diz que não sabe onde Bull está, só sabe que ele desapareceu há 10 anos. Norm pressiona continuamente a mãe de Bull, ele até ameaça matar a velha se ela persistir em manter silêncio sobre o paradeiro de Bull. Poucas horas depois que Gary e Norm partiram, Bull chega à casa de sua mãe e fica triste ao descobrir que sua mãe foi morta por Norm. A busca de vingança de Bull continua, desta vez seu alvo é Mike. Naquela manhã, Mike tinha acabado de pegar seus 2 filhos na escola. Enquanto ele caminha com seus 2 filhos, Bull está esperando por ele em um carro. Mike parece tão chocado quando vê Bull, é como se ele estivesse vendo um fantasma. Como sabíamos, Mike também estava envolvido na morte de Bull com Norm e os outros. Bull diz a Mike para entrar em seu carro, caso contrário, ele o matará. Ao longo do caminho, Mike continua se desculpando e implorando perdão a Bull. Ele implora que seus 2 filhos sejam poupados. Bull então pergunta a Mike sobre o paradeiro de Gemma, mas Mike, devido à sua ignorância, jura que não sabe onde Gemma está. Mike diz que não vê Gemma há 3 anos. Mike então diz, talvez Gary e Norm saibam onde Gemma está. No final, Bull deixa Mike com uma escolha, se Mike puder trazer Gary para o parque de diversões, ele deixará Mike e seus 2 filhos irem,
mas se Mike não puder trazer Gary até ele, ele o matará e seus 2 filhos. Crianças. Chegando ao parque de diversões, Boo aproveita para brincar em um dos brinquedos com o filho de Mike. Um pouco depois, Mike chega e diz a Boo que conseguiu entrar em contato com Gary e que Gary está atualmente na frente dos valsistas. Boo finalmente decidiu deixar Mike e seus 2 filhos irem porque foi Mike quem contou a ele sobre o caso de Gary e Gemma em primeiro lugar. Mike fez isso porque ainda respeitava Boo. Boo vai até Gary e imediatamente coloca uma faca entre suas pernas. Gary parece tão assustado quando vê Boo. Boo então convida Gary para andar em um fliperama para interrogá-lo. No meio do jogo, Boo pergunta a Gary sobre o paradeiro de Norm e Gemma, mas Gary mente dizendo que ele e Gemma se separaram há 6 anos, então ele atualmente não sabe onde eles estão. Boo percebeu que Gary estava mentindo e, sem hesitar, cortou seu órgão vital, matando Gary na hora. Boo ainda não descobriu onde estão Gemma e Norm, mas não desiste. Boo então vai a uma boate e, na boate, acidentalmente vê um mensageiro de drogas. Boo então lembra que Gemma é uma viciada em drogas séria, então ele rapidamente para o mensageiro para obter as informações sobre Gemma. Boo coage o mensageiro a levá-lo a um traficante, ele acredita que o traficante deve saber onde Gemma está. O mensageiro apavorado acaba sendo forçado a levar Boo ao maior traficante de drogas da cidade. Quando ele chega lá, Boo pergunta educadamente se um dos clientes do revendedor é Gemma. O negociante então diz a Boo que ele contará a ele se Boo lhe der algum dinheiro. Boo concorda em dar o dinheiro ao homem, mas antes disso, ele pede a bebida que o homem está segurando. Sem dizer muito, Boo corta a mão do homem e o tortura. O traficante parece estar com muita dor, uma de suas mãos se foi. No final, o homem desiste e diz que vai levar Boo até a casa de Gemma com a condição de que Boo o deixe viver. Boo finalmente chegou à casa de Gemma. Ao entrar na casa de Gemma, ele vê que ela está dormindo. Boo então acorda Gemma gritando com ela. Gemma fica chocada ao ver Boo na frente dela e, sem pensar 2 vezes, Gemma imediatamente se desculpa e implora a Boo para perdoá-la. Boo ordena que Gemma chame Norm para encontrá-lo imediatamente. Algum tempo depois, Norm chega com uma arma pronta nas mãos. Armado, Norm entra na casa de Gemma e, sem que ele saiba, Boo está pronto com sua faca bem na frente dele. Boo consegue derrubar Norm. Depois de nocautear Norm, Boo pega um travesseiro e sufoca o rosto de Norm com ele. Ele se senta no travesseiro enquanto pergunta a Gemma sobre Aiden. Gemma continua implorando a Boo para parar o que está fazendo, mas Boo não para até que Gemma diga a ele onde Aiden está. Num acesso de raiva, Boo grita por Aiden. Com medo, Gemma conta a ele onde está Aiden, que aparentemente foi abandonado por Gemma e atualmente mora debaixo de uma ponte no centro da cidade. Norm finalmente morre diante dos olhos de Gemma, e Gemma também é morta a tiros por Boo. Naquela noite, Boo procura por Aiden sob a ponte no centro da cidade, ao encontrá-lo, o leva para longe daquele local. Boo então decide levar Aiden para uma igreja próxima. Na manhã seguinte, um vigário chega à igreja. Acontece que a sacerdotisa é a sogra de Boo, Cheryl. Cheryl se divorciou de Norm antes de Aiden nascer. Quando Cheryl abre a porta da igreja, ela fica chocada ao ver Aiden inconsciente no chão. Seu choque não para por aí, a aparição de Boo a deixa mais chocada e assustada. Cheryl sabia que Boo havia morrido há 10 anos. Cheryl então pergunta o propósito da vinda de Boo, e Boo diz que veio pedir salvação, não para si mesmo, mas para Aiden. Quando vemos os olhos totalmente negros de Boo, descobrimos que, de fato, 10 anos atrás, Boo realmente morreu quando Norm e seus homens o queimaram no ônibus. De alguma forma, Boo de repente ressuscitou dos mortos para vingá-lo e salvar Aiden. Antes de partir para sempre, Boo pede a Cheryl que cuide bem de Aiden. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.